Nossa, eu tô bem cansado dessa viagem. Ai, minhas costas. Você tá ligado que não tem por que você tá cansado não, né? Afinal, isso daqui é só um sonho. É verdade, a gente tá nesse plot aí ainda, né? Tinha até esquecido desse plot do Mago dos Sonhos. Bom, vamos fazer logo esse vídeo sobre os jogos de card, porque eu já tô cansado para um caralho desse plot de merda. Ai. Fala galera, tudo em cima? Galera, não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Nós somos quase 1000 inscritos no canal. Eu ia falar PQNTs, mas eu ia ficar meio esquisito. Mas bom, nós somos quase 1000 pessoas seguindo aqui o canal e eu tenho muito a agradecer a vocês. Eu nunca pensei que o canal ia ficar tão grande, tão rápido assim, né? Porque a gente tá quase um ano aí, então foi mais ou menos quase um ano? Não, faltam uns meses ainda pra dar um ano. Mas, mano, muito obrigado, vocês são top e continue seguindo o canal. Se você não entendeu porcaria nenhuma da intro desse vídeo, simples, assista um vídeo do Star Fox, lá da saga Star Fox que lançou recentemente, que deu um puta trabalho fazer e o vídeo infelizmente flopou muito. Eu acho que Star Fox não é mais mainstream. Mas continuando aqui, o vídeo de hoje a gente vai trazer pra vocês alguns jogos de um subgênero de corrida que são jogos de card. E eu não vou ficar falando somente de Mario Kart, porque se eu for ficar falando de Mario Kart aqui, dá um vídeo específico só dele. Mas a gente vai começar com ele, porque ele começou essa bagaceira toda de jogos de card. Então, o Mario Kart foi lançado para Super Nintendo em 1992, e ele que criou esse subgênero de jogos de corrida, onde você tinha uns joguinhos mais... carrinhos mais caricatos, poderzinhos pra fuder o seu amigo. É como se você fundisse um jogo de corrida com Uno, onde a propósito não é somente ganhar, é ferrar seu amigo que tá jogando com você. O Super Mario Kart ele fez muito sucesso no Super Nintendo, ficou bem popular, muitas pessoas jogaram e conheceram o jogo ali. Porém, eu sei que o Mario Kart ele tomou mais forma no Nintendo 64, que foi com o Mario Kart 64. Mario Kart! Onde as pistas eram 3D e você tinha atalhos, você tinha formas de desviar ali e é isso. É um jogo muito característico, mas ali eu sinto que foi onde que surgiu a base de vários outros jogos de kart que vamos falar aqui a seguir. Bom, com o sucesso do Mario Kart, né, as outras concorrentes ali, a SEGA, ela olhou e falou, mano, o negócio deu certo com o Mario, ela já tinha alguns jogos de corrida já tinha o SEGA Rally, SEGA Daytona, o OutRun e outros jogos que eram mais focados no realismo, muito bem entre aspas, tá? E ela falou assim, eu vou fazer um jogo do Sonic de corrida, onde ele sai correndo e é isso. Porque os jogos do Sonic já não faziam isso. Mas agora é com foco de ser corrida, e ela lançou o Sonic R... para a Sega Saturno, e isso aqui foi um belo tiro no pé. Sonic R é um jogo onde você vai pegando moedinhas, liberando mais pontos, e você chega primeiro na fase ali. E você tem os seus amiguinhos que ajudam você. O Sonic corre, o Tails corre e o Knuckles também. Porém, tem os outros personagens que eles usam carrinho ou alguma coisa desse tipo. Tipo, o Robotnik não sai correndo no Sonic R. Mas esse jogo, por que eu falo que ele foi um tiro no pé? Cara, ele tem muitos probleminhas. Um dos problemas é uma pista super confusa. Às vezes você pode sair dela e você não sabe muito bem o que está fazendo. Você pode achar coisas ali no meio. Os controles são totalmente bugados. Ainda mais se você jogar com o controle que tem o analógico do Sega Saturn, fica mais bugado ainda. E quando você joga de 2, as paredes elas se renderizam a 3 centímetros de distância do personagem. Num jogo de corrida, onde você tá correndo freneticamente ali, isso atrapalha bastante, cara. Então tem vários problemas. A única coisa 100% top desse jogo é a música. De resto é tudo meio meh. Mas a SEGA não ficou somente aí, né? Depois de alguns anos, ela lançou um jogo de kart mesmo do Sonic pro Game Gear. E depois ela lançou o All Racing Sega, alguma coisa assim, não lembro mais exatamente o nome. Mas nitidamente é o Mario Kart do Sonic, cara, que tinha alguns personagens da Sega em geral. Então tinha o Sonic, tinha o pessoal do Virtua Fight, tinha aquele jogo de dança que ninguém lembra mais do Sega Dreamcast. E já que estamos falando dos concorrentes, né, no PlayStation 1 nós tivemos o Crash Team Racing, que foi um jogo lançado em 1999. Cara, basicamente eu não joguei porque esse jogo é meio merda, mas... Mano, sai pra lá então. O quê? O Crash Team Racing, ele é um jogo de corrida no universo do Crash Bandicoot, onde você pode jogar com os personagens que aparecem durante essa saga. Os carros ali, cada personagem que você escolhe tem alguns atributos ali específicos. Você pode escolher um carro com melhor aceleração, melhor curva. E esse é um jogo que eu joguei muito durante a minha infância, então assim como os outros jogos do Crash, ele tem um valor muito legal, muito emocional assim pra mim.
E, bom, a grande diferença desse jogo para o Mario Kart é que esse jogo ele tem espécies de lobbies ali, que cada fase você tem várias coisas para conseguir, então você precisa conseguir o troféu de cada uma das fases, e depois você pode voltar nessas mesmas fases para conseguir outros desafios, como, por exemplo, tem o desafio de você pegar as letras CTR que aparecem espalhadas pela pista e ainda chegar em primeiro, e isso vai fazendo você liberar outras coisas ali, o que eu acho bem legal. O ponto que mais me marcou nesse jogo é principalmente o sistema de drift dele, que assim como no Mario Kart, que tem um sistema de drift que você consegue pegar mais velocidade, o Crash também tem, mas ele funciona de uma forma bem diferente, e pra mim é bastante complexo até esse sistema. Tanto que quando eu era criança eu nem sabia que ele existia, e quando o meu amigo me falou eu fiquei de queixo caído. Mas ele tem um sistema que quando você faz o drift, você precisa apertar o botão lá nos momentos certos e você consegue meio que juntando velocidade com os turbos que tem no mapa e você vai ficando cada vez mais rápido e você perde essa velocidade se você bater, enfim. É uma coisa meio confusa, mas que eu acho muito legal desse jogo quando você masteriza essa mecânica. Caraca, velho, era só pedir pra falar, eu ia deixar você falar, não precisava me dar um soco, que coisa desgraçada. Mas o que eu ia dizer, antes desse cara me interromper com um belo soco na minha cara, é que esse jogo do Crash Team Racing, ele pegou muitas coisas que surgiram num jogo da Rare, que eu já falei bastante aqui no canal. E o jogo que criou essas mecânicas foi o Diddy Kong Racing, onde ele tem essa questão do lobby ali, mas ele tem outras inovações também, né? Ele traz a questão de você poder ter uma variedade de veículos, então você pode dirigir o jogo de kart, de avião e até de barco também. Mas eu já falei bastante desse jogo no nosso vídeo de Por que Nintendo 64 e mencionei ele em alguns outros momentos aí também. Mas a gente tá falando muito de jogos famosos de kart. Vamos trazer aqui uns mais undergrounds aqui pra vocês. E um jogo de corrida que eu joguei, que marcou muito a minha infância, foi o jogo dos Muppets Race Mania. Esse foi um jogo que foi desenvolvido lá pela Midway, sim, a mesma empresa que produziu Mortal Kombat. E esse jogo, ele é um típico jogo de kart normal com os bonecos dos Muppets. Não sei se a gente que é brasileiro, a gente não tem muito contato, né? Mas é muito mais popular nos Estados Unidos, porém eu assisti esses desenhos, esses filmes, com as fitas alugadas que meu pai alugava na locadora quando eu era criança, e eu podia jogar esse jogo na época, então minha cabeça era, tipo, tudo conectado. E o legal desse jogo é que ele tem uma história meio que, tipo, cada filme lançado é uma campanha de corrida. Então, por exemplo, o primeiro filme dos Muppets tem 4 corridas dentro dele. Isso ajuda bastante o jogo a ter características próprias. Então, tipo, não era um jogo de kart que tinha igual todo jogo de kart. Tem a pista de fantasma igual ao Mario Kart, a pista do mundo verde igual ao Mario Kart, a pista de fantasma, a pista de vulcão igual ao Mario Kart. Não, ele tinha suas próprias pistas, suas próprias características, isso era bem legal. E ele tinha uma mecânica que eu achava muito engraçada, porque os bonequinhos no carro, eles ficavam parados, mas eles ficavam, tipo, igual o João Bobo no veículo, assim, tipo... Tá ligado? Era muito bizarro, às vezes ficavam mexendo engraçado, era bem... Eu era uma criança idiota, tá bom? Foda-se. Mas na época eu achava isso bem legal. Curvas dos carros, os carros batiam, quicavam, era bem ruim, pra falar a verdade, mas era engraçado. No final das contas, eu sei que esse jogo ele tem muitos defeitos, tipo, ele tem defeitos de quesito dos carros parecer uma pena voando. Ele foi um jogo que marcou muito a minha infância, mesmo ele sendo bastante ruim. Bom, eu também não sei por que caralhos desse jogo ele ser muito parecido com o jogo de do Toy Story Racing também, que se passa no jogo na história do primeiro filme lá, então você pode andar de kart nos ambientes do primeiro filme, porém tem uma mecânica bem parecida, só que as desenvolvedoras não são as mesmas, então eu não sei por que isso acontece, mas eu achei parecidas as mecânicas de jogo. Bom, galera, então... Ué, alguém desligou a televisão? Eu acho que desligaram a TV. Bom, pega um controle que tá logo aí atrás de você. Esse daqui? Não, esse não. Nossa, cocada é bom demais, né? Pera aí, o que eu tô fazendo aqui? Por acaso, eu tô no canal do Yuji, do Por Que Não Tudo? Cara, que porra que tá acontecendo aí, velho? Bom, de alguma maneira eu acho que eu tô preso aqui, então vou aproveitar e vou falar aí de um jogo que eu gosto muito, desse estilo de jogos de kart. É um jogo do Play 1, que é o Chocobo Racing. Ele é um jogo da Square. Ele foi lançado no ano de 1999. Nessa época aí do Play 1, era moda as empresas lançarem spin-offs de kart. Tiveram vários jogos assim do gênero. E a Square tentou surfar nessa onda aí da modinha da época, porque era algo que fazia muito sucesso também. Porque se você parar pra pensar no contexto da época, os consoles eles ficavam nas salas das famílias. Então era normal as famílias se reunirem pra jogar os jogos party, né?
E eu acho que o Chocobo Racing ele se encaixava bem como um jogo desse gênero. E a parte gráfica do jogo eu acho bem bonita. A Square sempre caprichou muito bem no design de seus personagens, sempre trouxe muita personalidade para o universo de Final Fantasy. O Chocobo Racing se passa no universo de Final Fantasy, eu acho que eu não citei isso. Que é uma das minhas franquias preferidas. Então, claramente, esse era o meu jogo de kart preferido também no Play 1. Eu gostava mais dele do que do Crash Team Racing. Crash Team Racing, né, que é o nome? E assim, esse jogo, ele não tem, assim, nada de especial, tá? Ele é um jogo de corrida meio... até um pouco genérico, apesar de ter a skin de Final Fantasy. E pra mim, o grande destaque do jogo vai pra trilha sonora. A trilha sonora desse jogo é espetacular. Todos os Final Fantasy têm uma trilha sonora espetacular, mas aqui eles também capricharam. Eles meio que remixaram também algumas das músicas mais famosas. Pra mim, o tema da música do Chocobo é algo muito marcante. E ele vai na onda, né, do clone de Mario Kart. E eu joguei muito esse jogo com os meus amigos. Passei longas tardes de domingo jogando Chocobo Racing. Eu acho um jogo muito divertido. E pra mim ele não perde nada pros outros jogos do gênero também. Tirando o Mario Kart, que, claro, é muito superior aos outros. E, cara, se você parar pra olhar as notas desse jogo, ele não foi muito bem recebido pela crítica. Mas pra mim é um excelente jogo e eu acho que é isso que importa, né? E, cara, agora deixa eu comer minha cocada aqui em paz, né? Pelo amor de Deus. Pô, Victor, você atrapalhou o homem agora, velho. A cocada do homem, mano. Gente, esse cara que apareceu aqui no meu canal é o Guilherme. E ele é do canal Guilherme Lopes, com Z. Então... vão lá, dá uma força pra ele, o canal dele é bem legal, ele fala sobre alguns jogos bem X, tipo, outro dia ele fez um vídeo sobre o jogo do Van Helsing de PlayStation 2, quem lembra dele? Vão lá, ele faz lives bem legais também, ele sempre tá aqui no canal ajudando a gente com apoio moral. É isso aí, Guilherme, valeu pelo conteúdo e dê o like no canal dele. Agora vamos fazer esse vídeo de Mario Kart. Já que o Guilherme puxou esse rolê de franquias de outros games famosos que fizeram jogos de corrida nessa época, eu vou trazer um daqui da empresa do Vai, Cabeção! Vai, Cabeção! Famoso, né? Porque eram os jogos de Bomberman. Bomberman fez muito sucesso, era um jogo de explodir paredes ali, bem normal. E ele teve alguns jogos de corrida, acho que 2, pra falar a verdade. Mas o que eu vou falar aqui, que eu joguei bastante no Play 1, foi o Fantasy Racing, que era um jogo de corrida de tipo kart, só que você, em vez de ter carrinhos, você tinha uns coelhinhos. E esses coelhinhos, cara, eles eram bem fofinhos, obviamente, e cada um tinha uma cor. E as suas cores diferenciavam seus spells, seus poderes. Então, tipo, alguns tinham umas velocidades, algumas curvas, etc. Uma das coisas que é meio marcante nesse jogo é que tem um coelhinho preto, que pra você liberar ele, porque ele é o mais rápido de todos, ele é um fucking boss daquela merda, não sei lá, é o top, você tinha que juntar 1 milhão de dinheirinhos do jogo lá e você era uma criança que não tinha mais vida depois se você tinha esse objetivo pra você fazer. Você ficava jogando aquela porra até se fuder. Esse jogo, ele é bem bonitinho, ele tem trilhas sonoras fofas, ele tem texturinhas bonitinhas, ele é um jogo muito bonito no PlayStation 1. Porém, nem tudo é um mar de rosas, meus queridos amigos. Anos depois, a Hudson, ela decidiu lançar o Bomberman Kart. E, cara, esse jogo, mano, eu achei ele uma grande merda. Eu, criança burra, joguei pra caramba. Zerei ele até. Mas eu, olhando, fui rejogar esse jogo e eu destruí minha infância, cara. Porque ele é um jogo com as texturas mal renderizadas, ele é um jogo super lento, os carrinhos são pesados, os bonecos eles não têm personalidade nenhuma, porque no PlayStation 1, os coelhinhos, eles traziam as personalidades pros inimigos, assim, não eram tudo, tipo, igual. Mas no PlayStation 2, não sei, os cenários são totalmente sem vida, é tudo meio parado, e o PlayStation 2 tinha essa, tipo, ele aguentava mais, a gente sabia que ele aguentava mais do que aquele jogo, e eu lembro que eu fiquei bem decepcionado com esse jogo do Bomberman Kart. Em compensação, comparado ao seu jogo anterior, que era o Fantasy Racing, era infinitamente inferior do que o anterior. Nossa, ficou bugado isso aí. E pra gente finalizar essa parte de personagens antigos de games que receberam modos jogos de corrida, de kart, nós tivemos o Pac-Man World Rally. Acho que é esse o nome. Bom, é um jogo de Mario Kart do Pac-Man. E, mano, é um copy-paste descarado, assim. Tipo, as pistas são muito familiares com os Mario Karts do Nintendo GameCube e com o do Nintendo Wii. É tipo, ele tem aquela fase do vulcão, ele tem a fase, sei lá o que, ele é bem característico. Porém, ele é uma versão que foi muito popular no PSP e no PlayStation 2. Então, eu acho que vale, né? Tipo, era um Mario Kart ali.
E acho que muito disso se dá também pelo fato da Namco, que é a empresa que produziu esse jogo, ela fabricou uns Mario Karts de arcade, daquelas máquinas que a gente tinha em shopping e pagava uma fortuna. Então ela, em parceria com a Nintendo, fabricou esses Mario Kart e eu acho que ela acabou chupinhando algumas mecânicas, algumas coisas para esses jogos do PlayStation 2 e do PSP. Porém, esse game, ele é bem bonito, ele tem cenários um pouquinho melhores do que Bomberman, mas ele acaba ficando um pouco na mesma coisa. Os cenários, algumas coisas meio mal feitas, algum pouco vazio. Não tem o capricho que a Nintendo tem, né? Mas vamos falar de capricho. Se você foi uma criança dos anos 2000 ali, você com certeza assistiu muitos desenhos do Cartoon Network. E mesmo que você não tinha de TV a cabo, como eu não tinha TV a cabo na minha casa, os desenhos passavam ali no SBT na parte da manhã no Bom Dia e Companhia com o programa do Yuji. Mas eu estou falando agora de um jogo de corrida de PlayStation 2, que é o Cartoon Network Racing. Tá, esse jogo, ele é um jogo de corrida muito baseado no Mario Kart Double Rush, só que ele tem toda aquela característica do Cartoon Network. Nele você tem os personagens de vários desenhos, então tem das Meninas Superpoderosas, do Coragem com Covarde, Johnny Bravo, Eu Sou o Máximo, o Vaca e o Frango, e acho que tem mais alguns que eu não lembro mais. Ah, o Laboratório de Dexter. E ele funciona com aquela mecânica de duplas, então você escolhe um pra ser o motorista e outro pra jogar os poderzinhos e as coisas. O que eu acho da hora desse jogo é que ele é meio caótico, você vai jogando, é míssil voando pra todo lado, o cenário é bem vivo, então tipo, as coisas se movimentam, você consegue passar por botões que liberam uns atalhos no meio do cenário. Sinceramente, esse é um dos melhores jogos de kart que eu joguei sem ser o Mario Kart. Ele é muito da hora, ele marcou muito a minha infância e eu fiquei muito triste quando esse meu jogo pirata ele quebrou, por causa que até hoje é difícil de achar nas banquinhas aí esse jogo, porque ele não foi um jogo muito famoso, porém ele foi um jogo que marcou muito a minha infância. Eu sei que ele teve alguns ports para Nintendo DS e PSP, se eu não me engano, porém eles não são tão bons quanto a versão de PlayStation 2 mesmo, que é um jogo muito marcante. O legal é que esses personagens do Cartoon Network, né, eles têm interações. Então, por exemplo, se você joga uma bomba no Johnny Bravo, ele sai com o cabelo pegando fogo, meio em pânico, assim. O Coragem com o Covarde, ele pega um míssil, ele fica com medo. E também cada personagem tem um especial ali que varia de acordo com o desenho. As meninas superpoderosas, quando elas estão atrás, elas ficam jogando raio laser atrás. É um jogo bem legal e feito com muito carinho. Mas já que eu estou falando de jogos malucos e da Cartoon Network, teve um jogo muito popular no PlayStation 2 que foi o jogo da Corrida Maluca. Esse jogo da Corrida Maluca, ele é bem parecido com esse jogo do Cartoon Network Racing, porém ele é mais pobrinho. Então, eu acho que os cenários são meio pobres, não tem tanta movimentação assim. Os personagens mesmo, os carrinhos, eles são muito duros. Tipo, você pega alguns carrinhos que tem algum personagem atrás, eles ficam tipo igual uma estátua, mesmo com o terreno movimentando, é meio esquisito, ele é meio durão mesmo. Teve muita gente que jogou, marcou a infância de muita gente, eu joguei também, mas eu ainda preferia mais o jogo do Cartoon Network Racing nesse caso. Muita gente jogou esse jogo do Corrida Maluca pela nostalgia e pelo desenho que a gente assistia quando a gente era criança. E um outro jogo que também tem o mesmo efeito é o South Park Rally, para Nintendo 64 e PlayStation 1. Cara, ele não é um jogo ruim, só que também ele não é um jogo bom. Ele é só um jogo meme, então é tipo um jogo de South Park pra você jogar com seus amigos ali, jogar em 4 players, o Nintendo 64 e falar, caraca, tá rodando em 4 players, mal pra caramba, mas tá rodando. E é isso, é um jogo os memes mesmo. Tem uma infinidade de jogos de kart, cara, até a época do PlayStation 3 a gente tinha bastante jogos de kart sendo lançados, até hoje tem um pouco, mas menos do que na época do PlayStation 2 ali, do PlayStation 1. Alguns muito aleatórios, tipo o jogo do Chaves de kart, que ninguém ligava, esse jogo era 50 conto, até que o Fiaspo do Fiaspo Games fez um vídeo desse jogo e ele ficou R$200 do nada pra PlayStation 3. Mas tem vários jogos de kart, eu não consegui falar de todos aqui, é impossível, cada vez tá lançando mais, tem jogo de kart da Nickelodeon, do Chaves, como eu falei, do Pernalonga, do Pica-Pau. Cara, é muito jogo de kart, mas diz aí nos comentários qual é o seu Mario Kart favorito. Quer dizer, Mario Kart não, qual é o seu jogo de kart favorito? E Mario Kart também pode ser, tudo bem. Meu nome é Yuji, esse aqui foi mais um PQNT Games do canal Por Que Não Faz. Mano, o que vocês estão fazendo aqui? Bom pra caralho. Calma, cara, eu só fiz o vídeo de Mario Kart que você pediu pra mim fazer. Puta que pariu, cara, você foi enganado. Mas e o que você tá fazendo aqui? O que você ficou fazendo todo esse tempo? A gente ficou lá viajando pelo espaço e você ficou aqui fazendo o que exatamente? Eu fiquei aqui comendo a cocada dos sonhos, cara. Elas são as melhores cocadas. Não existem cocadas no mundo real igual essas cocadas dos sonhos. Igual o Guilherme?
Sim, igual o Guilherme. Esse cara sabe das coisas. Ó, o negócio é o seguinte. É só você imaginar com muita força que você está em Saturno que a gente volta pra lá. Mas espera aí, você tá me dizendo que todo esse tempo a gente podia ter só imaginado que a gente ia pra Saturno, que a gente ia voar lá? Você tá ligado como flopou o vídeo da viagem até lá, que deu um trabalho do caramba? Eu queria que a gente tivesse um vídeo de Star Fox, mas... Quem se mola mais rápido? Afinal, isso aqui é um sonho, é só você pensar e você vai estar lá. Bom, é isso. Beleza, gente, vamos continuar daqui no próximo vídeo.